dominical, aluno amante da Palavra de Deus, para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre, onde estamos estudando a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Quero pedir a você que registre aí o seu joinha, compartilhe o vídeo para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis para o engrandecimento do reino de Deus. Inscreva-se no canal, ative aí o sininho para que você seja notificado à medida que postarmos aqui os nossos vídeos. Estamos hoje na quarta lição, o drama de Jó. Nesta quarta lição, nós vamos ver aqui o drama, o início da provação de Jó, o primeiro e o segundo ataque de Satanás. O texto áureo da nossa lição está no livro de Jó, capítulo 2, e no versículo 11, que diz: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática, esse texto é a base do comentário, é o texto de ouro, é o centro, é o núcleo da lição, né? Toda lição ela se desenvolverá no entorno com base neste versículo. E a verdade prática, a verdade extraída desse texto para a nossa vida prática é: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, a despeito das grandes provações que se abatem na nossa vida, à luz do exemplo de Jó, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor, devemos permanecer fiel ao Senhor. Independe daquilo que nós vivemos, passamos, atravessamos. Aqui nós encontraremos nessa lição, a base do nosso comentário, está a tragédia na natureza econômica, a tragédia de natureza familiar e, por fim, a tragédia de natureza física e psicológica. Natureza econômica, natureza familiar, física e psicológica. Esses três pontos, como nós já comentamos na lição anterior, se você ainda não assistiu, convido você, acompanhe, assista a lição anterior, a lição de número 3, que nós vamos ver aqui a maneira com que Jó foi atacado. Ele teve o seu ataque na área física, na área emocional, na alma e no espiritual. Então ele sofreu 3 ataques de ordem física, de ordem na alma e também o ataque espiritual. Aqui nesta lição nós vamos ver aqui os detalhes dos ataques que veio a Jó. Eu vou falar na primeira parte. A primeira parte foi quando os filhos de Deus apareceram perante o Senhor, e na lição anterior nós explicamos essa questão de Satanás estar envolvido ali entre os filhos de Deus, na reunião angelical, por assim dizer, a presença do inimigo. E o Senhor faz ao inimigo um desafio. Eles observam: de onde vens? Ele responde: de rodear e passear, de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor diz: observaste meu servo Jó? E ali o Senhor dá um testemunho de Jó: homem reto, fiel, temente a Deus e que desvia-se do mal. O adversário pega esta palavra e diz: mas também o Senhor, ele serve ao Senhor debalde? Também tu o cercaste de todos os bens, toque nos bens, e tu verás se não blasfema de ti. Aí o Senhor diz: toque, mas poupe a Jó, mas toque em tudo quanto tem. Aí nós encontramos aqui no capítulo 1 a sequência, porque Satanás, para fazer os seus ataques, é um ser que não pode ser supervalorizado, mas por outro lado não pode ser subestimado, como comentamos também na lição anterior. Essa questão do supervaloração de Satanás e da
né? A super e a hipervaloração de Satanás, nós comentamos na última lição. E ele é um estrategista. Ele é um estrategista. E ele deixou para fazer um ataque a Jó de forma estratégica. Ele começa e preparou e deixou apenas um mensageiro de cada um dos 4 grupos para que chegasse em Jó como um dominó, um após outro, um após outro. Nós vemos aqui qual foi a estratégia. A primeira estratégia ele deixou porque era comum que os filhos de Jó se reunissem e prestassem e fazessem festividade, comemoração na casa de cada um deles. Os 7 filhos e as 3 filhas. E eles reuniam ali e ali eles adoravam ao Senhor. Ou melhor, ali eles se alegravam e se confraternizavam. Porém, Satanás ele é tão estrategista que ele deixou para fazer o ataque no dia em que aquela confraternização fosse realizada na casa do primogênito. Certamente, é uma conjectura da minha parte, o primogênito ele tinha um respaldo, ele tinha um reconhecimento, ele tinha perante a sociedade uma valoração acima dos demais irmãos, segundo a cultura da época. E Satanás deixou justamente para fazer o ataque no dia em que este primogênito, o principal, por assim dizer, da casa de Jó, estava dando ali um banquete, uma confraternização para todos os irmãos. Então ele foi estratégico, ele pegou com estratégia neste dia, porque a Bíblia relata no versículo 13 que enquanto ele se reunia, um dia em que os filhos de Jó e as suas filhas se reuniram para comer e beber vinho na casa do irmão primogênito. Estratégia. Aí aconteceu. Aí começa então no capítulo 14 as coisas que Jó está, os filhos lá na confraternização e Jó na sua casa. Aí vem o primeiro mensageiro. O primeiro mensageiro, ele traz aqui dizendo que os sabeus atacaram os bois e as jumentas, né? Atacaram os bois e as jumentas, mataram os moços ao fio da espada, somente ele escapou. Diz no versículo 15, e eu somente escapei. No começo do versículo 16, estando este ainda falando, veio o segundo. E o segundo fala que os moços estavam ali trabalhando com as ovelhas, pastoreando as ovelhas, e caiu fogo dos céus e consumiu a todo o rebanho e todos os moços, e somente ele escapou. Estando a ele, e diz assim no final do versículo 16, e só eu escapei. No começo do versículo 17, estando este ainda falando, veio outro. E agora ele dá a notícia dos caldeus que abateu sobre os camelos, tomaram os camelos, mataram os moços, somente esse escapou. E agora, e ele diz, só eu escapei, no final do versículo 17. No versículo 18, estando este ainda falando, veio o quarto. E ele disse, estava na casa dos teus filhos, que banqueteavam ali na casa do primogênito. E veio um vento do deserto, sobreveio, derrubou a casa, matou a todos os seus filhos, todos os servos, e só eu, versículo 19, a parte final, e só eu escapei. Nota aqui que o inimigo das nossas almas, ele é estrategista, porque ele deixou para que fosse no dia do aniversário, ou melhor, no dia do ajuntamento na casa do primogênito, que era o filho principal de Jó. Aí ele começa, manda o que vem sobre, depois disso, as jumentas e os bois, que eram os principais que trabalhavam ali para Jó na sua vida econômica, na sua vida financeira, na sua vida onde ele tirava a sua proteína através dos animais, do leite, e ele perde ali os animais que eram o seu sustento. Primeiro ponto. Segundo ponto, vem as ovelhas. As ovelhas naturalmente eram os animais mais utilizados para prestarem sacrifício a Deus. Neste caso, Satanás não mandou pessoas roubarem, mas ele próprio se encarregou de matar.
de queimar, de destruir aqueles animais isso é a conjectura que faço, né, uma conjectura que faço aqui, né, não está escrito isso na Bíblia, é uma conjectura que faço, que aplico a esta questão. Então por isso que Satanás destrói ali as ovelhas. Sequência, nós vemos que os jumentos foram levados agora pelos caldeus, ou melhor, os camelos foram levados pelos caldeus. Os camelos eram usados para transporte. Nota-se aqui que as ovelhas, além de ser usada para sacrifício, ela produzia lã, que dava para produzir roupa, produzir tecido, para serem comercializados. O que dá-se a entender é que Jó possuía ali uma grande área de terra, que ele era um cultivador, ele era um agricultor. Até porque na lição há uma expressão utilizada, abudá, que quer dizer, né, que ela, segundo o seu significado, que ela só aparece, o comentarista faz esse relato, que somente em Gênesis 26:14 que aparece, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Então mostra que ele cultivava a terra, usava esses animais, ele produzia. Então ele tinha uma vida econômica bastante segura, bastante abastada. E veio esse abatimento sobre a vida de Jó. Não somente isso na questão financeira, desestruturou a vida econômica de Jó. Jó, em outras palavras, ele estava no alto, no auge da sua vida, da sua produtividade, e o inimigo veio e derrubou a Jó. Isso acontece ainda hoje, nos nossos dias. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida profissional que é ataque de Satanás. Eu me recordo, quero passar aqui um testemunho que passei. Nós fizemos, tínhamos na minha vida profissional, patrocinando uma causa trabalhista, e havia uma fraude. O dono da empresa fez uma fraude com os trabalhadores, uma fraude. E esta fraude, nós fomos defendendo o direito dos trabalhadores, e foi descoberto a fraude, provou que era fraude, e quando a casa caiu, que o empresário viu que a fraude dele estava exposta perante a justiça, ele mandou para mim um calendário e um punhal de presente. Quando eu recebi aquilo ali no meu local de trabalho, no meu escritório, eu me arrepiei, orei a Deus, clamei pelo sangue de Jesus, e a pessoa que trabalhava comigo, um sócio, eu falei que ia jogar fora, ele falou, não, dá isso para mim. Eu falei, olha, isso aqui, expliquei a situação, o sentido espiritual, isso aqui é uma obra de bruxaria, é uma obra de feitiçaria para a destruição da minha vida. Eu estou coberto pelo sangue de Cristo, já orei e repreendi, porém, eu não quero isso aqui, eu vou jogar fora. Resultado, ele insistiu para que ficasse com ele, pegou para ele. Não precisa dizer, em menos de um ano, a nossa sociedade, que vinha muito bem, houve um problema grave, e eu tive que separar a sociedade dele. Separei a sociedade, foi uma campanha de oração, também não vigiei, né, entregue aquilo para ele. Separamos a sociedade. Resultado, ele está há mais de 10 anos na sepultura. Morreu, era um homenzarrão, forte, pesava mais de 100 quilos, morreu pesando menos de 50 quilos, um monte de osso. A maldição daquilo foi todo sobre ele, e ele morreu. Nós não podemos supervalorizar o inimigo, e nem subvalorizá-lo. Nós sabemos que existe o agir das trevas, e ele age ainda hoje. Então a vigilância é nossa, temos que ser vigilantes quanto a isso. No caso de Jó, foi um ataque permissivo por Deus, que Deus permitiu que ele fizesse isso. É bom saber que há esses ataques, o ataque do adversário é real, e que ele, além disso, ele é estrategista. Por isso que ele destruiu a vida financeira, a vida econômica de Jó. Primeiramente começou por essa destruição. E o segundo ponto que ele vai para destruir Jó é na área familiar.
E como chega na área familiar? Destruindo os 10 filhos de uma só vez. Eu quero deixar aqui um testemunho. Só que Deus, Ele tem os seus propósitos. Esse que vos fala, quando ainda namorava a minha esposa, a irmã Conceição, como muitos a chamam, missionária Conceição, Deus me deu uma revelação que eu e ela chorávamos diante de uma sepultura, 2 sepulturas, uma pequena e outra maior, com uma tampa de ouro. Nós chorávamos inconsolavelmente, ninguém à nossa volta, somente eu e ela chorando naquela sepultura. Os anos se passaram, nós nos casamos, os anos se passaram, casamos, depois de casados, os anos se passaram, constituímos a nossa família. Quando chegou no ano 2000, nós fomos comemorar o aniversário da nossa filha caçula, de 6 anos, ia completar 6 anos, a Priscila. E quando chegamos ali naquele dia, reunimos a família, as famílias se reuniu para aquele dia. Porém, pela manhã, ao sair da nossa casa, do nada, nós sempre tivemos um bom relacionamento com os nossos filhos, mas o Kleber chegou até mim, me abraçou e disse: pai, eu te amo. Eu também, filho, eu também te amo. Ele me beijou, beijei ele. Ele virou para a mãe dele e falou: mãe, eu também te amo, mãe, você é santa. Abraçou a mãe dele, deu um beijo, e por fim nós 3 nos abraçamos e choramos. Fizemos uma oração agradecendo a Deus pela vida, por aquele dia. 8 e pouco da manhã. Mal sabia que aquele abraço, aquela reunião foi a última, porque às 13h50 o Kleber estava morto. Sofreu um infarto fulminante. Estávamos ali numa represa e ali ele veio a óbito. Acabamos de chegar, atrasamos, foi tudo difícil para chegar, e chegamos ali antes de começar qualquer coisa, porque a família, alguns estavam no trabalho, ia chegar, então nós chegamos já tarde, já mais de meio-dia, chegamos no local, e a primeira coisa, estava muito quente, falou: pai, vou mergulhar, mergulhou na água, e ali, depois, na autópsia que foi feita, ele sofreu um infarto, mas como estava na água, o que vitimou foi o afogamento. Passado 2 anos, o Neemias, que já estava 12 anos, mas já tinha 1,70 m de altura, pesava aí quase 70 quilos, forte, começou a perder peso e emagrecer, e os médicos não sabiam o que era, e por fim, descobriu-se que ele estava com câncer. Já havia tomado o pulmão, o abdômen, depois o rim, tórax, e foi uma guerra, uma luta, 7 meses de tratamento no Hospital Boldrini, e por fim, no dia 14 de janeiro do ano de 2004, ele veio a óbito, faltando 6 dias para o aniversário da Priscila, que é 20 de janeiro, e também 4 anos, faltando 6 dias para completar 4 anos do aniversário do Kleber. Ele veio a óbito. E quando ele veio a óbito, que morreu aquela situação, eu entrei em desespero, comecei a orar a Deus, falei: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus santos, aos seus profetas. Então eu não faço parte deste grupo de seus santos e seus profetas. E quando eu estava num momento de dificuldade, num momento, por assim dizer, de angústia, falando isso para Deus, o Espírito Santo trouxe na minha mente o sonho que ele havia me dado antes do casamento. Ele disse: se lembra do sonho? Meu sonho veio nítido na minha mente. Ele falou: eu te avisei antes que vocês se casassem. Então, existem coisas que acontecem na nossa vida que nem tudo é Satanás, nem tudo é o diabo, mas Deus tem um propósito e um agir em tudo. Glórias a Deus. E aí eu entendi o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o mover de Deus,
E o que Deus fez? Onde estão os dois meus filhos hoje? Estão com Jesus, mas o corpo deles estão sepultado no mesmo lugar, na mesma cova, um embaixo e o outro em cima, como Deus havia me mostrado. Por isso, o golpe familiar, ele chega, as adversidades vêm, mas Deus não nos abandona em momento algum. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa história foi escrita por Deus, assim como Jó. Deus sabia que Jó ia passar por tudo isso. Deus permitiu o diabo fazer tudo isso na vida de Jó. Essa questão, ele perdeu os filhos. Aí o que acontece? Quando nós vamos aqui para a leitura da palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, no capítulo 2, aqui de Jó, na segunda vez que o inimigo aparece perante Deus, Deus diz assim para ele, no capítulo 2, versículo 1, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva, preste atenção nesse texto, ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Deus falou isso a Satanás. Ele ainda conserva a sua integridade, mesmo tu tendo me incitado para que eu castigasse-o sem causa. Aí Satanás desafia: pele por pele, tudo homem dará. Toca na sua pele para ver se ele não blasfemará de ti. Aí o Senhor diz para que tocasse na pele, porém que lhe poupasse a vida. E Jó foi ferido do alto da cabeça à planta dos pés, com uma chaga maligna. E quando ele foi ferido com essa chaga maligna, que ele assentou-se ali a cinza, e ele naquela situação terrível, coçando com um caco de telha, olha o versículo 8 e o 9 do capítulo 2. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então, versículo 9, a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua iniquidade? A tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Os irmãos notaram que a mesma palavra que Deus usou para Satanás, dizendo que Jó ainda retinha a sua integridade, agora a mulher de Jó diz: ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Há dois pontos que as pessoas procuram trabalhar a mulher de Jó. Muitos defendem e muitos criticam. A minha concepção não é para ser criticada nem defendida. A mulher de Jó é para ser compreendida. Compreendida. A compreensão. Como que nós vamos compreender uma pessoa? É nos colocar no lugar da pessoa para entender a sua reação e as suas palavras, o seu comportamento. É nos colocando no lugar dela. Como já disse da experiência
que eu e a minha casa, minha esposa, minha filha, nós atravessamos, nós passamos, dolorida, experiência terrível. Porém, dá para entender. Nesse momento, claro, obviamente, não se compara ao que Jó passou, longe disso, mas dá para ter uma noção. Eu tenho uma noção, tenho sentido na pele essa noção. Aqui, quando a mulher, essa prova não foi, Deus não fala da mulher de Jó, Deus não fala dos filhos de Jó, Deus, a questão, o personagem entre Deus e Satanás, o assunto é Jó, não eram os filhos, não era a esposa, mas Jó. E nesse ponto, quando vem a questão familiar, a esposa de Jó, muitos tentam colocar um eufemismo, mudar a figura de linguagem. Não. Ela falou isso mesmo. Amaldiçoa a Deus e morre. A prova não era dela, era de Jó. Mas ela, por estar junto com Jó, por fazer parte da vida e história de Jó, ela compartilhou de todas as bênçãos e honras que Jó possuía. Porém, ela sofreu também na pele todas as dores e sofrimentos e provações de Jó. A prova não era dela, mas ela passou na prova juntamente com Jó. Quando ela diz isso, ela não está entendendo nada. O próprio Jó não estava entendendo nada. Não era a integridade dela que estava sendo posta à prova. Não era a fé que ela possuía que estava sendo posta à prova. Não era a comunhão dela com Deus que estava sendo posta à prova. Mas era o Jó que estava sendo colocado à prova diante de Deus. E quando ela profere aqui esta palavra, Jó lhe responde segundo a altura das suas colocações. Como uma louca falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal? Jó, ele não entendeu, e nem aceitou, e nem acreditava que era Satanás que estava fazendo aquilo. O próprio Jó entendeu que era Deus que estava promovendo tudo aquilo na sua vida. Veio aqui a dificuldade, assim nós chegamos aqui na nossa lição, que veio a prova na sua área econômica, veio a prova na área familiar, e veio a prova de natureza física e psicológica, porque ele sofreu fisicamente, sofreu emocionalmente. No seu psique foi colocado ali em dúvida algumas coisas, a grandeza de Deus, alguma coisa, parece que não estava batendo. Jó, ele foi testado, ele foi provado, ele foi apertado, ele foi esmagado, ele passou pelo processo da esmagadura, esmagado materialmente, esmagado familiarmente, perdeu os filhos de uma só vez, e a esposa que lhe ficou, trouxe-lhe uma palavra de falta de fé, de esperança, e disse mais: não espere mais em Deus, é o teu fim. Para que continuar sofrendo? Abrevia o teu sofrimento e morre, Jó. Aleluia. Mas Jó entendeu que não era amaldiçoando a Deus, que não era esta forma de mudar a situação. Jó entendeu que Deus estava no comando de tudo, e ele disse que ele deveria se apresentar diante de Deus. Ele entendeu isso. Nós vamos ver isso lá na frente, no final desta lição, o que aconteceu com Jó, porque é claro que falaremos lá, mas quero antecipar aqui o que falaremos lá na restauração de Jó.
Jó, ele sabia que Deus estava no comando de tudo, como de fato estava. Ele perdeu os 10 filhos, mas lá no final nós vamos ver que Jó teve outros 10 filhos, 7 homens e mais 3 mulheres. Deus deu a Jó tudo em dobro do que dantes possuía. Aí vem a questão, mas e os filhos? Por que Jó não recebeu em dobro? Então, já que tinha 10, recebeu mais 20 filhos. Não, porque os 10 primeiros filhos de Jó, Jó não perdeu, estavam com Deus. Aleluia. Deus então deu para ele apenas 10, porque os 10 primeiros continuou vivo diante de Deus. Os 10 estavam com Deus, e 10 Deus deu novamente para Jó aqui na terra. Glórias a Deus. Porque o crente, quando ele morre, não acaba, a história física dele acaba, mas a sua história espiritual, ela continua. Aliás, ela começa e salta para a vida eterna, como disse o Senhor Jesus. Assim, aqueles que dormem no Senhor, a separação é momentânea. Nossa, um dia eu ainda encontrarei com os meus filhos, um dia eu verei meus filhos, porque Jesus já mostrou isso para mim nas revelações que Ele me deu acerca do arrebatamento da igreja. Quando Deus me deu a revelação acerca do arrebatamento da igreja, já haviam morrido nossos filhos. Porém, o Senhor me mostrou vivos. Aleluia. Me mostrou eles vivos, vestidos de branco. Quando o ente querido nosso morre em Cristo, há separação física momentânea, mas no espiritual continua vivo. Como disse o Senhor Jesus, quando ele fala a referência de Deus, quando ele diz Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e ele diz, eles já morreram fisicamente, mas o Senhor Jesus estava mostrando que eles estavam vivos diante de Deus. Diz que quem crê no Senhor Jesus, ele estava mostrando que quem cresce no Pai, quem tinha esperança no Pai, quem tinha a convicção da vinda do Messias, jamais poderiam morrer. E ele diz, porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivos. Glórias a Deus. Assim, nós podemos ver que esta batalha, esse sofrimento pelo qual Jó atravessou, não foi fácil. E muitos até colocam, eu quero fazer aqui uma menção, mas uma colocação teológica. Muitos dizem, quem era Jó? E coloca Jó como se Jó fosse um nômade. Salvo engano, eu fiz menção disso numa das lições passadas, mas Jó não era nômade. Abraão era um nômade, porque Abraão ele não tinha casa construída, ele não tinha local construído, ele habitou em tendas. Isaac habitou em tendas, Jacó habitou em tendas, mas Jó não. Jó não habitou em tenda. Jó tinha sua casa. Cada um dos seus filhos tinha a sua casa. E quando eles morreram, a casa onde eles estavam foi derrubada. Não foi a tenda, foi a casa que caiu sobre eles e matou a todos. Quando os seus pseudos amigos, Elifaz, Bildade, Zofar, vieram visitá-lo, como veremos nas lições futuras, Jó, ele sabia a região onde Jó estava e sabia o local aonde Jó habitava. Jó era conhecido deles. Então Jó não era nômade. Jó, ele tinha a sua própria local de habitação. Ele tinha um local, até porque ele era uma pessoa muito influente.
As pessoas eram julgadas por Jó, as pessoas olhavam para Jó e o reverenciavam pela sua postura perante a sociedade que ali estava. E agora, nós vemos aqui o patriarca vivendo essa dificuldade física e uma dificuldade mental. Porque às vezes, quando fala da dificuldade mental, fala do nosso psique, fala do nosso entendimento. Jó se questionou várias vezes com Deus. Jó, ele questionou com Deus, para saber o que é que estava acontecendo com ele. E chegou um dado momento que ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. O que é isso? O sofrimento foi grande. E a Bíblia, irmãos, é comum nós encontrarmos na Bíblia pessoas que passam por aquilo que chamamos de esgotamento espiritual. Esgotamento espiritual. Jeremias passou por esse esgotamento espiritual. Ele chegou a amaldiçoar também o dia do seu nascimento. Elias passou por esse esgotamento espiritual e pediu a morte. Jó pediu a morte, passou por um esgotamento espiritual. João Batista passou por um esgotamento espiritual. Quando ele estava preso ali no cárcere, ele chegou num dado momento e falou: mas será que esse aí é aquele que haveria de vir, ou devo esperar por outro? Mandou seus discípulos ir após Jesus. E eles chegaram e falou: olha, João mandou te fazer essa pergunta, tu és aquele mesmo que havia de vir, ou devemos esperar por outro? Jesus responde, Jesus cura então várias pessoas, faz ali muitos milagres, e diz para eles: vai, diz a João o que vocês viram com os olhos, o que vocês ouviram com os ouvidos, e bem-aventurado aqueles que em mim não se escandalizam. Glórias a Deus. E os discípulos saíram para levar a João, dizendo que aquele era verdadeiramente o Messias. E quando ele sai, Jesus dá testemunho de João, e diz: os nascidos de mulher, não houve ninguém que fosse maior do que João Batista. Mostra que apesar do esgotamento espiritual, nós como seres humanos podemos falhar, podemos cansar, podemos nos abater no meio da caminhada. Mas uma coisa é certa: Deus nos sustenta pela sua mão. Deus sustenta a mim, a minha esposa, a minha filha com as suas mãos. Deus sustenta você, a sua casa, a sua família com a sua mão. O ministério que Deus tem confiado a ti do ensino, Ele sustenta nas suas mãos. Que Deus possa assim nos abençoar e nos conservar até que Ele venha. Apesar das lutas e das adversidades, o nosso Deus está acima de toda e qualquer tempestade, de toda e qualquer nuvem negra que porventura abata sobre as nossas vidas. O sol brilha acima da tempestade. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima lição, se Deus quiser.